A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todos os dias meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mãe chamando a polícia, e o meu pai indo passar o final de semana na prisão. Fora os outros problemas, tipo, tinha que ver minha mãe fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar não queria ter filhos, o meu velho sempre me chamou minha atenção. Não por ser um merda ou um mau exemplo de pai de família. Era seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava bem escura, e ele acreditava que todos estavam dormindo, então chegava em casa com alguns volumes, nas quais trazia em cima das suas costas e levava para o porão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência, logo antes de completar 18 anos, e morar com meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como que uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio criador é algo tão terrível? Bem, desde criança sempre tive acesso à internet e gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava e deixava-me excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, o meu pai se enquadrava em alguns. Um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abuso dos próprios pais, o cheiro de podridão que vinha do sótão. Isso sempre foi ignorado por minha mãe, e além do mais, escondendo o rosto com aquilo e levando quase todas as semanas coisas para o sótão, as quais deixavam um odor terrível pela casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre o meu pai. Estes que eram bem exóticos. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivessem na minha pele naquela época. Por exemplo, meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites, nas quais apareciam com aquelas coisas dentro de casa. É isso que fechava a minha ideia que ele era um assassino em série, criando um personagem, ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, quando meu pai queria agredir a minha mãe, usava aquela máscara, deixando a minha mãe ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nunca fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia, um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual estava vivendo. Isso foi o que eu passei quando eu morava nessa velha casa. Estou quase terminando a faculdade de educação física, e os meus tios falam-me que meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos uns 2 anos que mamãe faleceu também. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste, em razão que, apesar de tudo, meu pai nunca foi agressivo comigo, além de maltratar a minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer. O mistério estava em minha cabeça. O que meu pai guardava todo esse tempo no sótão? Lembro que alguns conhecidos e até meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com meus pais. Não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, no entanto faz parte da minha história. Nessa época, eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar minha mãe chorando, e nem meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão todas as semanas. Sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, a primeira pessoa que eu lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava a nossa amizade, achando que eu ia virar uma garotinha. Em poucos dias ele sumiu. A minha professora também desapareceu, essa que pegava no meu pé por conta de meio ponto e reprovando-me em algumas matérias. A senhora Yasmin costumava escutar televisão alta e não nos deixavam dormir. Isso também foi motivo para desaparecer? A última pessoa, se eu não estiver enganado, que desapareceu, foi a ex-namorada do meu pai. Esta que traiu ele, e sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse a sua velha namorada, chamando a minha mãe pelo nome de sua ex. Quando eu perguntava o que meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria e constantemente dizia que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava, com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai, com a mesma aparência, abatido olhando para mim. Como eu disse,
Faz pouco tempo que meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que havia lá. Cheguei até a minha velha casa e fui na direção do sótão, na qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro de podridão seriam de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer, mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos, nas quais envolviam necrofilia e zoofilia. Meu pai gravava vídeos nos quais eles compartilhavam na internet, violando aqueles corpos que levavam para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma. Porém, aquela figura cheia de mistério não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo quando eu cheguei aqui. A minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar. Apesar da minha infância perturbadora, decidi voltar onde eu dormia, no porão. Bateu uma melancolia forte quando eu cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas. Entre outras coisas de um adolescente com a minha idade na época. Quando eu pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei cada lugar no qual eu enterrei as pessoas que matei. O meu melhor amigo, no canto à direita. A minha professora, próximo à minha cama. Minha vizinha, a garotinha da casa, um pouco mais distante. Enterrado embaixo do tapete, qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias, olhando para aquelas covas rasas, sentindo-me especial e poderoso. Pensando melhor, acho que ficarei um pouco na minha velha casa e também acredito que vários outros corpos deixarão o meu quarto mais aconchegante, como já foi na minha infância. Gostou da história? Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu feedback, seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, seja bem-vindo à eutanásia e até a próxima.